Olá, tudo bem? Este é o nosso último vídeo do ano e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como a gente pode migrar o Bullet Journal de um ano para o outro. Esse é um tema que eu já tinha prometido para vocês que eu falaria aqui e eu acho que faz sentido que o último vídeo do ano seja sobre isso. Se você está chegando por aqui agora e você não tem ideia do que é um Bullet Journal, então você precisa assistir dois vídeos que eu já tenho aqui no canal. Um deles é a resenha do livro do Bullet Journal, do método Bullet Journal, tá? Eu tenho essa edição que é em inglês, mas ele foi lançado recentemente em português, já tá aí disponível nas livrarias, e eu fiz uma resenha aqui no canal desse livro explicando um pouquinho o que é o Bullet Journal. Vou deixar todos esses vídeos que eu tô citando agora linkados aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver e saber o que é o Bullet Journal, tá bom? E o outro vídeo que eu tenho que eu recomendo para você é um vídeo que eu fiz explicando como começar um bullet journal de uma maneira fácil e simples, né? E barata também, enfim, sem ficar gastando muito dinheiro com isso, até você entender se você quer continuar usando o bullet journal ou não. Então vale a pena você dar uma olhadinha nesses dois vídeos para você entender do que estamos falando aqui, que às vezes as pessoas caem no canal e falam o que é bullet journal, do que essa moça tá falando. E então, para a gente poder falar hoje sobre a migração de um ano para o outro, é importante que você saiba o que é Bullet Journal, como funciona esse método, e aí esses vídeos são ótimos para isso, tá bom? Muito bem, gente, lembrando que a minha aplicação do método Bullet Journal funciona da seguinte forma. Muito antes de existir esse nome Bullet Journal, que por sinal é uma marca registrada, eu já fazia essas bolinhas e sinaizinhos e ícones nas minhas agendas. Tem posts super antigos lá do blog que mostra como eu usava na minha agenda desde, sei lá, 2005, 2006, né? Já usava dessa maneira, mesmo sem ter esse nome. Mas o Ryder Carroll criou um método em torno disso e é muito louvável. E esse livro é o livro do método. E o que eu tenho feito é, ele recomenda usar durante 2 ou 3 meses o método exatamente como ele recomenda, antes de fazer qualquer tipo de customização ou achismo, sabe? Então eu tô sendo muito Hermione Granger, assim, certinha com o negócio, estudando e fazendo do jeito que ele recomenda, para depois poder fazer qualquer tipo de customização, poder fazer análises comparando com o método GTD, que é um método que eu uso, né, em paralelo aqui com o Bullet Journal. Então fiquem ligados que daí no ano que vem eu vou falar sobre isso, tá? Eu ainda tô nesse período dos 3 meses usando, eu comecei no começo de novembro, então aí até o final de janeiro e a migração para fevereiro já vou ter completado os meus 3 meses do Bullet Journal e aí vai ser mais fácil para eu poder fazer essa análise para vocês, ok? Vamos falar sobre a migração de um ano para o outro, então? Vamos lá, né? Eu vou usar as recomendações do Ryder aqui do livro. Ele tem uma parte aqui do livro que ele fala exatamente sobre a migração de um notebook, de um caderno para o outro ou de um ano para o outro. Então vamos falar sobre isso, né? O que ele recomenda é que no começo de cada ano, não importa onde você esteja no seu bullet journal anterior, ele recomenda que você comece com um caderno novo. Quando eu li a primeira vez isso aqui, eu até fiz uma anotação aqui falando, eu ainda estou em dúvida sobre essa recomendação, não sei se dá para vocês lerem aí. Porque eu fico imaginando, imagina que você comprou um caderno que você, sei lá, pagou mais caro ou a natureza pagou caro por esse caderno, não é mesmo? Porque estamos falando de folhas e árvores que morreram para você ter esse caderno em mãos. E aí, de repente, você tá ali na metade ou no começo dele e tem que parar para começar um caderno novo. Então, assim, eu acho polêmico, eu entendo o que ele quer dizer, porque vai começar tudo de novo, isso é muito legal, mas eu acho que talvez pro ano que vem, é que agora eu tô fazendo exatamente como ele recomenda, tá? Então eu acho importante fazer tudo que ele recomenda mesmo e, assim, algumas customizações que são permitidas, mas o método dele funciona por um motivo, por isso que eu quero seguir o que ele recomenda. Então, eu vou começar assim um caderno novo e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha situação atual para vocês entenderem, tá? Atualmente eu estou usando este caderno aqui que é um Moleskine, capa preta, e ele é quadriculado. Em algum lugar, assim, convencionou-se que os melhores cadernos para bullet journal fossem os quadriculados ou os pontilhados. E eu acho que são realmente muito legais. Só que você não precisa se restringir a isso. O bom dos pontilhados e quadriculados é que você tem aquela margem para ir para as linhas, né, para as coluninhas do lado, fazer desenhos quadradinhos, sem precisar de uma régua, por exemplo, para ficar mais fácil. Mas você pode usar qualquer tipo de caderno sem dúvida nenhuma. Aliás, no vídeo que eu já postei aqui falando sobre como começar um bullet journal de maneira fácil, eu explico que pode ser qualquer caderno, inclusive caderno pautado ou sem pauta. Eu acho mais fácil assim, mas agora, para este ano novo, eu
quis aproveitar coisas que eu já tinha, tá? Então, assim, gente, eu tenho uma pequena queda pela marca Moleskine, então eu fico um pouco assim, não quero usar outro caderno para fazer o bullet journal. Por hora, sim, se eu for mudar no futuro pode acontecer, mas por hora eu prefiro usar Moleskine. E eu já tenho muito Moleskine, porque por eu trabalhar com organização eu ganho bastante coisa. Então eu tenho assim, eu acho que um estoque de uns 8 Moleskines guardados nos diferentes formatos. E quando eu viajo para fora, né, com algum evento do GTD ou coisa do tipo, eu aproveito para comprar. E eu tinha comprado esse aqui na última viagem que eu fiz, ó, para vocês verem o preço dele, tá aqui, ó, R$16,90. Então, se a gente levar em conta que o euro tá a R$5, né? Deixa eu ver os contos aí, mais ou menos dá o quê? Uns R$75 custaria esse caderno se a gente convertesse o euro, né? E aqui no Brasil a gente encontra o mesmo caderno por 120, 150, então é um valor bem mais alto. Então, isso foi o que eu paguei. Eu vou fazer uma nova viagem para lá ano que vem, já vou trazer um estoquezinho aí, porque agora que eu tô empolgado com bullet journal, eu vou ter motivos para comprar Moleskines. E aí eu vou comprar quadriculado ou pontilhado mesmo, mas tem uma coisa muito importante que eu fiz questão, é que fosse capa dura. O Ryder Carroll no livro, ele recomenda que seja capa dura, por quê? Primeiro que você usa muito, então você apoia para escrever. Isso é importante. Segundo é pela durabilidade. Então um caderno de capa dura, ele dura mais realmente do que um caderno de capa mole. Agora, sinceramente, não sei Moleskine. Moleskine dura muito tempo. Eu tenho meu Moleskine mais antigo, que tá guardado ali até... Ele é de 2009 ou 2008, não sei. E ele tá ali, novinho, capinha novinha. E ele é soft cover, aquela capinha mais mole. Enfim, eu tinha no meu estoque um Moleskine exatamente desta cor, capa mole e pontilhado, que eu já tinha comprado até um dia para fazer bullet journal, mas hoje em dia eu faço questão que seja capa dura. Eu prefiro que seja capa dura do que seja pontilhado. Então esse aqui, se vocês podem ver, ó, ele é pautado. Então eu vou fazer o teste, eu não me sinto confortável, eu prefiro o quadriculado, realmente até mais do que o pontilhado, mas eu vou fazer o teste fazendo com ele pautado porque é o que eu tenho e eu queria usar esse aqui que é verdinho porque é uma cor que me lembra verão, eu gosto, sabe? Agora com relação ao bullet journal atual, onde que eu parei, para vocês terem uma ideia da quantidade de páginas que eu não vou usar, né? Eu estou aqui, ainda estou usando hoje, estou na página 191. Então eu tenho isso aqui, ó, de páginas que sobraram. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver? Ó. Tem aqui umas belas de umas 30 páginas, talvez, que sobraram. Aí, assim, não vou usar, mas porque eu já usei bastante, tá vendo? Já tá quase no final, pra falar a verdade. E aí ele foi tomado por novembro e dezembro. Na minha expectativa aqui, eu acho que eu vou acabar usando um caderno por trimestre. Então, pela minha experiência, acho que vai ser isso. Vamos ver com esse aqui, que vai ser o que eu vou usar então para o começo de 2019, e aí eu acredito que ele vá até o final de março. Eu acredito, vamos ver o que vai rolar. Porque no começo a gente começa a usar muito, assim, escreve muito, depois com o tempo a gente vai aperfeiçoando, né, um pouquinho do que a gente coloca. Eu gosto muito do que o Ryder fala, de que um bullet journal, ele fala assim, a sua vida é uma história que você está escrevendo, e cada bullet journal é como se fosse um volume, um livro, né, dentro da biblioteca que registra a sua vida. Eu acho tão poético falar dessa maneira. E aí, então, cada livro é um volume. E cada livro, cada caderno, vai ter capítulos por mês e cada mês seria um capítulo da sua vida. Eu gosto muito dessa ideia que me ajudou muito a entender por que existe o bullet journal, muito mais eu estou usando muito mais para registro do que para outras coisas como organização. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que assim é fundamental, que eu falo a diferença entre organizar, planejar e registrar, e porque algumas pessoas quando confundem esses três comportamentos de organização que acabam bagunçando a vida. Vou deixar linkado em algum lugar aqui em cima ou aqui embaixo para você assistir esse vídeo, que é um fundamento assim da organização de acordo com o meu método, né, no Vida Organizada. É legal você pensar que cada caderno é um volume aí da sua vida, e ele fala que um novo caderno, quando a gente fala em migrar de um caderno para o outro, seja no ano ou migrar de um caderno para o outro, não é só simplesmente você começar de novo, é você evoluir, é você ir para um outro nível, sabe? Você está evoluindo na sua jornada. Então, como que você vai evoluir o seu bullet journal atual para um bullet journal novo? Eu acho que esse comentário que ele faz é muito interessante, porque quer dizer o seguinte, você está subindo de nível, tem muita coisa que você aprendeu com o seu bullet journal que você quer ou não fazer, e aí você pode aplicar para os próximos. Inclusive, no meu bullet journal atual, eu criei uma collection, uma coleção, que é como ele se refere às páginas fixas. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, eu prometo, tá? Especialmente porque vai conversar bastante com o lance do GTD. E aí eu criei uma collection aqui, onde eu coloco as mudanças
que eu quero, coisas que deram certo e que eu quero manter pro Bullet Journal, ideias pro próximo Bullet Journal. Então são ideias. Quando eu mostrar a tela assim, gente, eu sei que é muito rápido, que você pode fazer pausa e ler, tá bom? Mas assim, ideias para o Bullet Journal de 2019 e o que eu vou manter no próximo Bullet Journal. Uma coisa que eu acho interessante que todo mundo, se você for observar os vídeos que já existem aí, tem vários, né? Especialmente em inglês, de migração do Bullet Journal para 2019, o pessoal gosta de fazer uma página, 2 páginas inteiras assim, com a visão do ano como um todo, só um calendário. Eu não sei se isso faz muito sentido pra mim, sabe? Porque quando eu quero ter essa visão do ano, eu acesso lá a agenda do Google e tenho a visão do ano. Porém, eu vou pensar em alguma maneira de fazer isso, talvez para dividir as estações, talvez para ter uma marcação assim dos principais eventos que eu sei que vão acontecer. Então eu tô considerando fazer para pensar ainda como que eu posso usar melhor, mas acho que pode valer a pena. É que só de pensar em escrever manualmente aquele calendário me dá um pouco de preguiça. E eu tô tentando manter o Bullet Journal o mais minimalista possível, né? Vamos ver. Como eu falei para vocês, eu mantive aqui então ideias para a configuração do novo Bullet Journal, que eu vou considerar quando eu for fazer essa configuração para começar o ano novo. E aqui coisas que eu quero manter, as collections que eu quero manter que funcionaram muito bem para mim nesse Bullet Journal. Ele tem um conceito no livro que ele chama de Mental Inventory. Não sei como ficou no livro em português, que eu não tenho o livro em português, mas acho que deve ser inventário mental, né? Que ele fala pra gente analisar as coisas que a gente está fazendo e as coisas que a gente deveria estar fazendo e as coisas que a gente não deveria estar fazendo para fazer uma limpa mesmo. Acho que essa análise é muito legal de fazer todos os meses, mas especialmente boa de um ano para o outro. Eu acho que vale a pena fazer, quando eu for fazer o vídeo sobre as collections, falar um pouquinho sobre as collections que eu uso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Aí eu fiz mais algumas anotações aqui, tirando do livro, né, sem ser do livro, para falar para vocês. Tem um vídeo do Ryder Carroll, que é oficial do Bullet Journal, que ele fala sobre essa migração de um ano para o outro. E ele fala algumas dicas interessantes que não estão no livro. Uma coisa que ele sugere é um exercício de reflexão anual, e daí eu montei até aqui para mostrar para vocês, que ele chamou de reflexões do ano, Year Reflection, que ele pediu para colocar assim, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu quero mais e o que eu quero menos. Eu montei aqui no meu Bullet Journal atual, essas páginas, tá vendo? Tá vendo? Aqui. E aí eu vou fazer esse exercício antes de fazer a migração para o caderno novo, acho que é um exercício bem bacana de fazer. Ele falou pra gente tentar ser objetivo ao fazer esse exercício para você saber o que você vai levar pro Bullet Journal novo ou não. E aí outra coisa que ele recomenda quando você pega um caderno novo, eu vou fazer nesse aqui porque é o que já está aberto, né? Mas o que ele recomenda quando você pega um caderno novo é você abrir assim e fazer mais ou menos isso nas folhas, sabe? Para ele abrir bem assim, tipo dar uma esgarniçada no caderno, que daí ele fica mais maleável para você poder usar no dia a dia. Eu acho tão bonitinho ele fazer isso que é meio coisa, meio mania, né? E aí quando você for migrar de um Bullet Journal para o outro, é importante que você veja então o que você vai manter desse Bullet Journal atual para o próximo. E como que você pode fazer isso? Ele recomenda que você vá no index do seu Bullet Journal e aí você analisa quais são as collections que você gostaria de manter. Eu já fiz um pouco isso, né? Como eu falei pra vocês, eu criei aquela página falando ideias pro próximo Bullet Journal e me ajudou bastante, assim, a já sintetizar isso. Mas aí você pode olhar, então, no índice aquilo que você quer manter e aí você vai configurando o seu Bullet Journal. Outra coisa que ele recomenda que você faça é escrever aqui do lado, na lateral, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem, ó. Quando que você começou e quando você terminou o Bullet Journal. Por quê? Porque aí você guarda assim na estante. Então, se eu fosse guardar aqui na estante, ó, ele ia ficar assim. E aí eu consigo ver aqui do lado qual que é o Bullet Journal de que ano que é isso aqui, né? Uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês. Quando você for criar um caderno novo no Bullet Journal, se você quiser acessar aquele vídeo que eu já fiz aqui falando como criar um Bullet Journal, pode ser útil, porque lá eu explico direitinho quais são as collections, as páginas que você tem que criar. Mas aqui no livro ele recomenda algumas páginas, tá? Então você começa configurando o índice, então você numera as páginas de 1 a 4, essas 4 páginas vão ficar dedicadas para o índice e por enquanto você não coloca nada. Depois você vai para o log do futuro, aí você numera essas páginas, preenche o log do futuro e aí você vai criar o log do mês que está começando e aí você numera a página, então coloca lá janeiro 2019 e a partir daquele momento você abre o capítulo
novo da sua vida, do seu bullet journal. Então é assim que você começa a configurar. Lá no vídeo que eu gravei falando sobre como criar um bullet journal, eu explico direitinho. Uma dúvida que pode surgir quando você for fazer a configuração do seu bullet journal para o ano novo é se você deve fazer essas páginas do ano, tipo assim, a página, né, de duas páginas com a visão geral do ano, antes de janeiro, antes de abrir o log de janeiro ou depois. Isso vai depender, na minha opinião, de quando você está configurando esse bullet journal, porque do meu ponto de vista, o mais legal do bullet journal, ele serve como registro. Se você estiver configurando esse bullet journal no dia 1º de janeiro, no dia 5 de janeiro, você vai fazer depois que você abrir o log do mês. Agora, se você ainda não chegou, está aqui dia 30, 31 e configurando o seu bullet journal para começar no dia 1º, então faz sentido que você crie todas essas collections de 2019 ali no começo. Aí você abre o log de janeiro quando chegar janeiro, entendeu? Assim é como eu vou fazer, tá? Como eu falei pra vocês, ainda não sei exatamente o que eu vou colocar assim de collections exatamente de 2019, tá bom? E posso ir mostrando também depois com o tempo pra vocês, mas é que hoje eu ainda não fiz. Tô aqui com o meu caderninho fechado, não vejo a hora de abrir um Moleskine. É tão gostoso quando tirar aquela película de plástico de celular novo quando a gente compra, né? Então esse é um momento que vai ser muito especial, que eu vou fazer daqui a pouquinho, porque eu já vou configurar hoje mesmo o bullet journal para já ficar pronto, e aí quando chegar no dia 1º já ficar mais fácil de começar o log de janeiro, que vai ser o mês que eu vou tirar férias praticamente o mês inteiro. Então é isso, eu não vejo a hora, gente. Queria agradecer vocês por estarem aqui esse ano todo, você especialmente, muito obrigada por ter se inscrito no canal, por curtir esse vídeo, por assistir os outros vídeos, por comentar, por estar sempre por aqui. Agradeço demais. Esse ano foi incrível para o Vida Organizada, a gente teve muitas coisas muito bacanas e em 2019 tem muita coisa legal, assim, muita coisa mesmo. Então, continua por aqui. Eu desejo para você um feliz 2019, uma virada de ano super feliz para você, para sua família, para todos os seus, tá bom? E um ano novo com muita prosperidade e felicidade. Tchau, gente, e até ano que vem.